Olá, meus amigos. Tem muito tempo que eu não estou fazendo lives, né? É muito importante a gente não perder o tempo da gente. Tem muita live por aí que é só encher linguiça e passa tempo, né? E o tempo da gente é muito precioso para perdermos com futilidades. Então eu gosto de elaborar algo maravilhoso. Talvez o que eu vou transmitir aqui é algo que você sabe. E muitas das vezes algo que você não sabe. Então é importante que tudo isso que seja transmitido aqui seja de valia para quem está ouvindo. Vamos aqui por alguns minutos, algumas horas, falar de filosofia da vida, experiências que eu passei, que eu passo, porque somos eternos aprendizes. Então seja bem-vindo à nossa live de hoje. E gratidão pela audiência e a presença de todos aqui. Eu sou o Mago Nelson, hipnoterapeuta quântico e mestre nas ciências ocultas e coach corporativo. E estou aqui para trazer para vocês algo extremamente maravilhoso relacionado à vida. Vamos conversar, tá? Por umas horinhas aqui e que essa live sirva para te abrir a visão para você alcançar um nível superior ou o próximo nível. Muitas das vezes existe um ditado que se conselho fosse bom, ele era vendido. Eu não concordo muito com isso. A gente não pode generalizar. Por quê? Vamos olhar a polaridade dos sentidos, porque existe o conselho para o bem e existe o conselho para o mal. Então não podemos generalizar que todos os conselhos são ruins. Muita gente se atropela na vida porque às vezes deixa de ouvir um conselho. Muitas das vezes tem alguém que tem uma visão mais apurada, mais minuciosa sobre um assunto, que quer te dar uma luz e você muitas das vezes, por ignorância, você ignora e acaba quebrando a cara. Então, muitas das vezes temos que não generalizar, mas observar, porque existe sim conselhos que salvam vidas. E também cabe a pessoa acatar este conselho, porque às vezes é um conselho precioso, mas se essa pessoa simplesmente ignora, não acata, ele perde o valor para essa pessoa. Não adianta você ter uma sabedoria e não usá-la, como também não adianta eu ser um sábio e não poder compartilhar este conhecimento. Então, o que eu quero compartilhar nesses instantes que vamos estar aqui conversando é conhecimento filosófico da vida. Então, preste muita atenção no que dizem as pessoas em um momento de raiva. Elas estavam na estação de loucura para te dizer coisas tolas. Tem pessoas que muitas das vezes, de forma equivocada, te falam coisas que elas, no seu estágio normal de consciência, elas não teriam coragem. Mas num estado de euforia, num estado de raiva, elas acabam desarmazenando, jogando para fora aquilo que elas tinham no seu íntimo, para fora, que elas pensavam sobre você, ou que não tem coragem de dizer na sua sã consciência, quando ela está num estágio de raiva, ela simplesmente vomita essas palavras para você. Solta as suas cobras e largatos, né? Sem medir consequências. Então é um estágio, a raiva extrema, muitas das vezes vai surgir palavras sim, equivocadas e de loucura. Então a gente tem que prestar muita atenção
se a pessoa está na sua sã consciência de falar tais coisas. Então é sabedoria da vida. Pessoas curadas, geralmente elas curam. Pessoas que se ela internamente se sentem bem, ela vai transmitir isso para quem está ao seu redor. Elas curam. Pessoas belas, elas elogiam os atletas, elas te convencem, te incentivam, né? E elas se aproximam principalmente daquelas pessoas que podem favorecer ela. Eu não digo só em sabedoria, são pessoas que elas se apoiam para um nível superior. Agora, uma pessoa que não tem nada a oferecer, ela não te enriquece, ela te empobrece. Essas pessoas que não têm nada a te oferecer, elas acabam se incomodando com o brilho dos outros. Um pouco assim de inveja, elas se incomodam com tudo que você faz, porque na realidade também elas não são pessoas maduras, né? E o amadurecer é perceber que a verdadeira amizade não é estar sempre ali junto o tempo todo, é na distância, mesmo separados, e isso não muda. Isso não muda. Essa é a verdadeira amizade. Não é somente estar junto, mas também, quando você se encontrar, bater aquela saudade, bater aquele companheirismo de estar simplesmente juntos. Rostos bonitos estão em toda parte. Toda parte a gente vê rostos bonitos, como também feios. Isto não é sinônimo de bom caráter. Uma mulher que te melhora, te incentiva, ela é tão rara como um diamante. Ela é tão valiosa como um diamante. Então, a gente tem que observar não só a beleza essa externa. Ela, para o mundo, ela é importante, mas a maior beleza é aquela que está dentro do íntimo do seu coração. Às vezes uma pessoa é muito feia esteticamente e tem um coração nobre e precioso. Não temos que... Por isso existe o ditado, não se leva beleza à mesa. E é nesse sentido que eu quero colocar. E a maior beleza, ela mora dentro da gente, né? Isso é que a gente tem que observar. Nem todos os milenares pensamentos são sábios. Não absorva todos os conselhos que te dizem, escute os mais velhos. Os loucos, os idiotas também envelhecem. Então, nem todo o velho, tá? Entre aspas, ele é um bom conselheiro, porque viveu muito. Às vezes ele foi um idiota a vida toda. Um idiota, né? Ele envelheceu e continua idiota. Então, não é por ter a qualidade de velho que ele pode ser um bom conselheiro. Então, temos que observar detalhes. É nos detalhes, nos minuciosos detalhes, é que mora toda a sabedoria. Isso é muito importante. A água suja, gente, ela não impede que as plantas cresçam. Então não deixe que as palavras negativas de uma pessoa, elas detenham o seu progresso, o seu rumo ao sucesso. Tá? Muita gente encara os problemas, as dificuldades como problemas. Os problemas muitas das vezes são lições para levar a gente para um nível maior. Às vezes é necessário que a gente tenha problemas para que a gente tenha a visão do que tem que ser mudado, do que precisa melhorar na nossa vida. Então, tem um lado positivo de um problema. Ele não é unicamente negativo. E busque tudo, exceto amor e morte, que são coisas que elas, de forma graduada, te encontrarão quando chegar o melhor momento, a melhor hora. Isso vai vir gradativamente para a sua vida. A morte é uma coisa certa. O amor também. Um amor verdadeiro, ele não é comprado. E muitas vezes você busca um amor verdadeiro e você não encontra.
Então muitas coisas vêm pela premeditação dos sentidos da vida. Não é preciso você ficar preocupado, porque muitos dos problemas da nossa vida são lições para a gente melhorar o nosso comportamento. Não é possível mudar uma pessoa que ela não quer. Você se martiriza. Mas é possível se adoecer, estragar sua própria vida tentando ajudar alguém que não quer mudar. Então não faça isso. E por quem não te merece. Por isso muitos se afastam de você por não ter a mesma frequência energética. Às vezes a gente fica triste. A pessoa simplesmente se afastou de mim porque eu sou uma pessoa ruim. Não, muitas das vezes você não está na mesma vibração energética, né? Então são situações que as pessoas se afastam de você, não porque você é uma pessoa ruim, e muitas das vezes até para um bem maior, porque a permanência dessas pessoas pode ser tóxicas e trazer mal agouro para a sua vida e também te intoxicar com vibrações energéticas. Então existe a frase que podemos salvar para nós, que existe males que vêm para bem. Então são esses tipos de males, são as pessoas tóxicas, que a gente tem que sim afastar delas, né? Isso não é nenhuma negligência, mas sim uma cautela, uma vigilância com a gente mesmo. Quem corre da mentira, muitas das vezes lá na frente vai se atropelar com a verdade. Nada permanece escondido para sempre. Não é preciso desejar o mal aos outros para receber o mal. Muitas das vezes basta você sorrir, uma pessoa invejar você, né? E não é preciso você desejar o mal aos outros. No seu devido tempo, cada pessoa, cada um tem o que ele merece. Cada um colhe aquilo que ele plantou, né? Às vezes, você só precisa desaparecer, dar um tempo para si mesmo, se cuidar e nunca mais ser como era. Essa é uma coisa que eu já pratiquei muitas das vezes comigo. Fase nova, vida nova, recomeço. Nada transforma sem mudança. Tem pessoas que querem mudar a vida, mas não querem mudar os hábitos, não quer ter uma mudança. Então não existe transformação sem uma devida mudança. Nunca avalie alguém pela boca dos outros. Às vezes você perde pessoas preciosas por ouvir fofoca, por um ato de um fofoqueiro, por um boato mal intencionado que uma pessoa lança de alguém. Você deixa de ter uma amizade preciosa do seu lado porque você deu ouvido a uma pessoa equivocada, um fofoqueiro. Ser inteligente pode parecer também, muitas das vezes, uma maldição. Mas como, Mago Nelson, uma maldição? Porque existe um sacrifício de conquista. E que seria: a gente tem um sacrifício para alcançar a sabedoria. Você entende o jogo, né? Você observa as mentiras, reconhece os padrões que tudo isso envolve, mas ainda assim você precisa fazer um louco dentro de si, ser um louco. Mas como, Mago Nelson? Sim, muitas das vezes você tem que se fazer de besta, de louco, para sobreviver. Não mostre aos inimigos que você é o sábio. Deixa eles pensar que você é um tolo, para que depois se surpreendam vendo você alcançar os seus objetivos. E isso é importante. Você não mostrar os seus projetos para os outros.
as coisas funcionam na calada do silêncio. Você ali, calado, você vence, sem dar alarme aos hipócritas, aos mentirosos, aos falsos amigos. Então é importante o silêncio. E quando você reconhece padrões, mas ainda assim você precisa se fazer de louco para sobreviver. Nisso o sentido da vida é insano, muito insano. Então, a gente tem que observar isso. Todo mundo está tentando encontrar, muitas das vezes, a pessoa certa, a pessoa correta, mas poucos procuram ser uma pessoa correta no mundo. Então, você quer mudar o mundo, mas se você fazer a sua pequena parte, fazendo a mudança, começando por você, você estará dando um grande passo para a mudança ao seu redor. Se você quer uma vida feliz, apegue-se a uma meta, tá? Tenha um foco. Isso é muito importante, ter um foco. Tem bastante tempo que eu não sei o que é ver uma televisão. Então, até redes sociais, eu gosto de redes sociais, sim, para conhecer pessoas, divulgar o nosso trabalho filosófico, porque pode alcançar milhares de pessoas, ajudar também outras pessoas, né? Isso é muito bom. Mas hoje você liga a televisão pela manhã, é tanta toxina, tanta poluição visual que você vê, tanta notícia, tanta tragédia, tanta morte. Isso deixa o seu dia entediante, seu dia pesado. Então, eu deixei muito de assistir noticiários, essas coisas, e passo e olho certas coisas, mas na rapidez de um relâmpago, não me concentro os meus primeiros minutos a ver coisas tóxicas, mas sim agradecer por estar vivo, a respirar um ar puro. Isso é muito mais gratificante que eu me preocupar, porque problema é a todo instante, então não é eu me preocupando que eu vou resolver os problemas. E então você tem que deixar, muitas das vezes, de passatempo. Tem um passatempo que você para no tempo. É isso que é a realidade. E também outra coisa, quando você para de observar a vida do cachorro do teu vizinho, do teu irmão, a vida dos outros, você para de observar, se preocupar demais com a vida dos outros, você é feliz. Se dedica a você, se preocupe com você. Muita gente não evolui porque deixa de viver, de resolver seus problemas para estar preocupado com a vida do vizinho, com a vida do colega de trabalho. Então isso não é viável. Então passe a sua vida cuidando de você, dedicando a você. Isso é que é importante. Por hábitos nocivos, né? Isso aqui é um dado muito interessante. 50 milhões, veja bem, 50 milhões de pessoas lutam contra o câncer. Então, muitas pessoas poderiam não estar com o câncer por ter evitado problemas, principalmente hábitos nocivos. O que seria um ato nocivo? Usar drogas, beber de forma exagerada, ter uma vida muito sedentária, sem praticar um exercício, um esporte, e vice-versa. Então, 50 milhões é um número muito grande, atual, de pessoas que lutam contra o câncer. Neste momento que estamos fazendo esta live, né? 400 milhões de pessoas, ela vai viver com perda auditiva e com problemas de visão. Perda de audição porque tem muita pessoa que usa de forma excessiva, em volumes altos, o fone de ouvido. Isso é prejudicial. E também muitas pessoas a visão por causa do celular.
A gente tem que usar tudo com cautela e não com exagero. Então, são dados científicos de pesquisadores que estamos falando aqui. 174 mil pessoas dormiram ontem e não acordaram hoje. Morreram. É a rotatividade da vida. 6,5 bilhões de pessoas não sabem o que é voar de avião. Nunca voaram num avião. 170 milhões de adultos não sabem ler, não sabem escrever. E muitos estudaram e não se lembram do que foi ensinado. Na internet, você acredita que eu vi uma pesquisa de rua, coisa simples, perguntando qual é a capital do Brasil. Perguntando qual é a capital do Brasil, né? A capital do Brasil. Não soube. Tem gente que fala, é São Paulo. Outra é a Bahia. Né? Qual é o considerado Distrito Federal? É o Maranhão. É o Ceará. Não, gente, é Brasília. Então é questão de estudo, de observação. Coisa simples. Tem gente que não observa até uma pergunta que se faz. Eu vi um influencer perguntar qual é o maior oceano do mundo? Qual é o maior oceano do mundo? A mulher lá falou, é o Pantanal. O Pantanal é água doce, é rio, não é mar. Não é oceano. Para você o tanto ver e observar que as pessoas não observam as coisas. Falam precipitadamente. Não se preocupam em estudar. Tem gente que fica preocupado com a vida alheia. Vê vídeo bobo na internet. Não para. Aqui eu tenho certeza que você que está assistindo essa live, né, aqui, você vai aprender alguma coisa. Eu estou falando coisas interessantes sobre a vida. E desde já agradeço pela Patrícia Brito, que está aqui nos assistindo. Você não vai perder seu tempo. Boa noite. A Lorena Borim também, que está aqui, sempre companheira, compartilhando e olhando e dando seu like nas nossas lives. Muito obrigado, amiga, por sua companhia aqui conosco. Então, gente, são dados alarmantes que estamos falando aqui de coisas reais e que muitas pessoas vão ficar surpreendidas quando certas coisas mundiais acontecer, por estarem, muitas das vezes, desapercebidas. Tem muita coisa que está na internet para tirar sua atenção de um foco maior de algo real, que vai prestes a acontecer. Entendeu? Então, muitas das vezes, temos que observar tudo ao nosso redor, para a gente não se surpreender na vida. Então, 300 milhões, vamos com mais dados, 300 milhões de pessoas, elas não enxergam cores, tá? Elas enxergam preto e branco. A vida que você vive hoje, que você fala que é uma derrota, que muitas das vezes você acha que não vale nada, é o sonho de alguém. Às vezes tem uma pessoa que você é saudável, você anda, vai aonde quer. Tem gente que não tem isso. Está na cadeira de roda. Ele sonhava andar, mas ele está na cadeira de roda. Você pode andar e não valoriza isso. Tem gente aqui que reclama da vida. Hoje eu estou comendo pão seco. Quantos que talvez estão com fome nesse momento? A gente vê pelo mesmo ali na África, que não é IA. Existe gente daquela forma, passando fome. Queria o pão seco que você está rejeitando aqui no Brasil. Então a gente tem que agradecer, ser grato, sim, por estar vivo, por tudo que a gente tem. Porque tem muita gente que quer estar no teu lugar. Entendeu? Riqueza não é tudo. Eu não vou mencionar aqui, para não dar ibope, por ética profissional, porque eu já ajudei várias pessoas desde nível baixo, superior. Mas teve uma pessoa que é famosa, uma pessoa que é artista, que estava sendo esquecido. A mídia não estava ligando mais para essa pessoa.
a pessoa já estava num nível de depressão. Eu ajudei essa pessoa a se superar de novo, entrar de novo na mídia, ser aceito pela mídia de novo. A pessoa estava com uma baixa estima, querendo desistir do seu sonho. E eu simplesmente ajudei essa pessoa. Essa pessoa não foi grata comigo. Essa pessoa hoje, ela vira as costas, ela faz de conta que eu não existo. Ela está se dando super bem. Torço para que ela continue sendo bem. Mas por que isso, Mago Nelson? Torcer para a pessoa foi ingrata com você? Não. Faça o bem porque é bom fazer o bem, sem olhar quem. Sem esperar obrigado e recompensa de ninguém, porque a maior recompensa vem do Criador. O Criador muitas vezes vê a tua obra, usa um vaso, uma varoa para te abençoar, para repetir aquela rotatividade, retribuir aquilo que você fez. Isso é uma pessoa que você nem imagina e te ajuda. Às vezes você dá um prato de comida, a pessoa joga fora, a pessoa não te agradece, mas você fez a tua parte. É igual o perdão. Você pede o perdão, alguém não te dá, você fez a tua parte, você pediu perdão. Agora o problema é de quem não perdoou. Ah, Mago Nelson, tem uma pessoa que não gosta de mim. O problema não é seu, o problema é dela. Ela que está perdendo tempo não gostando de você. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, é sabedoria. Coisa que eu adquiri para poder sobreviver nesse mundo caótico que vivemos. Entendeu? Então, 2,5 milhões de pessoas hoje não têm o acesso que eu e você está tendo aqui de internet. Tá? E então tem muita gente também que nunca na vida leu uma Bíblia ou leu um livro. Por ser analfabeto, por questão da falta de oportunidade. Existem coisas remotas nesse mundo que você nem imagina. Nunca esqueça o quanto a nossa vida é valiosa e a gente tem que levar tudo isso em consideração e dar valor à nossa vida. Tá? Ande ao lado de quem te valoriza, de quem te inspira a se tornar uma pessoa melhor. Isso é muito importante. Eu estou aqui para ser um amigo, para somar forças com vocês. Eu creio que isso aqui, de alguma certa forma, vai fluir positivamente na vida de vocês. Queixas, problemas, muitas das vezes isso gera escassez. Tanto para aquele que fala queixando da vida, como você que ouve. Então deixe de se queixar demais, que não queixe de jeito nenhum, mas observe a vida, entendeu? Porque queixa leva à escassez e à pobreza. Agora você ser grato, isso leva à abundância, à prosperidade, uma série de coisas. Tem gente que acorda feito bicho, não agradece por estar vivo, come feito um porco e não agradece por estar alimentando. Gratidão. Agradeça. Você tem um presente muito precioso, uma oportunidade aqui. Viver, respirar. Quantos estão numa UTI, que estão com insuficiência respiratória, tendo agora neste momento uma respiração mecânica, por uma bomba de O2, de oxigênio. Pense nisso. Dê valor mais na sua vida. Se você quer ter sucesso de verdade na vida, comece a colocar barreiras no teu ouvido, concreto no teu ouvido e em sentido figurado. Não dá ouvido a muita merda que se dizem por aí. A gente vê muito problema, é uma coisa que eu não me envolvo e quero que vocês também não se envolvam. É com 3 coisas: política, religião, entendeu? E esportes. Criticar, brigar por causa de esporte. Se um é flamenguista, outro é corintiano, o problema é dele. Cada um torce para o seu time sem denigrir o outro. Política é uma bagunça. A maior desgraça do mundo vem através da política e da religião, tá? Se você olhar na história, as maiores desgraças do mundo é por política e religião. E mortes também.
Então não é uma coisa muito de você se dedicar. Por quê? Você vai estar dentro da Matrix. Essa que é a chamada Matrix, que é a limite, tá? De consciência, de conhecimento. O sistema não quer que você ultrapasse o seu próximo nível, quer te manter idiota, bobo, tapado e não desperto. Então temos que despertar a nossa consciência o quanto antes, para não ficarmos ultrapassados e nem escravos desse sistema Matrix, né? Então a gente tem que começar a colocar barreira nos ouvidos, zíper mesmo na boca, falar menos, né? Ou cateado de preferência, e fingir também muitas das vezes cego. É a consciência, é a sabedoria japonesa que fala, seja cego, não sei se já viu aquele desenho, chega cego, surdo, mudo. Essa é uma sabedoria milenar. E que deve ser colocada em prática, entendeu? Não dê espaço para problemas. Muitas das vezes você adquire problema na sua vida porque você está dando espaço. Quando você fecha as portas para o fracasso não vem, as doenças não vêm, os problemas também não chegam, porque você limitou isso na sua vida. Você não aceita. A gente tem que aprender isso, né? A gente tem que aprender a fazer isso. Não é a sua obrigação mudar o caráter de ninguém. Cada um tem a sua escolha, cada um tem o seu caminho. Cada um vai responder pelas escolhas que ele faz. Quando você não consegue provar a verdade, cala a tua boca, não se preocupe. Deus, Adonai, ele é especialista em justiça. E no momento certo, a verdade vem à tona. Nada fica escondido para sempre, tá? Você não atrai tudo na sua vida. Você atrai tudo na sua vida simplesmente quando você deixa de necessitar. Não busque demais por algo. As coisas vão acontecer naturalmente no momento certo. Esse é o segredo de atrair a prosperidade. Não é desejar tanto ter aquela prosperidade, mas deixar ela fluir, porque é um direito seu por natureza. E você atrai tudo quando você deixa de precisar, necessitar tanto, entendeu? As pessoas só podem oferecer o que existe dentro delas. Se ela estiver vazia, ela não oferece nada. O que você merece, você precisa dar a você mesmo. Não espere a aprovação dos outros, busque a sua própria oportunidade. Eu só posso aqui dizer coisas preciosas porque eu tenho isso aqui em abundância assim, dentro de mim. Eu tenho que jogar isso para fora. Eu tenho que falar isso para vocês. Porque eu sei que é importante. Muita gente perece por falta de conhecimento. Conhecimento é tudo, gente. Conhecimento é tudo. Tudo tem o seu tempo certo. Certo. A gente lê ali na Bíblia Sagrada, agora tem uma passagem em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que fala: tudo nessa vida tem um tempo determinado, né? Uma pausinha que tem que tomar um cafezinho aqui, mas a gente continua conversando e vai entrar até no café aqui o assunto, né? Então, vai entrar no café o assunto. Tudo tem um tempo determinado. Esse café, por exemplo, aqui, ó, ele, para chegar nessa fase aqui, ele teve um tempo. Eu tive que plantar o café, esperar o café nascer, colher a semente, colocar para secar, né? Limpar esse café, botar ele para torrar dentro do torrador, moer ele, fazer ele virar pó, aí aquecer a água, colocar para virar essa bebida que eu estou tomando. Então existe um tempo. E assim é a nossa vida também. Tudo exige um tempo. A nossa
Vida, ela é feita de fases, tá? Vida de fases. É igual espelho. Você se olha no espelho, você vê o processo da vida. Você se viu bebê, você viu você adulto, você envelhecendo. Então, tudo tem a fase. Você viu você jovem e velho. Então, você vê que a vida, ela passa. Então, aproveite a cada instante da sua vida como se fosse a última vez. Porque você não sabe. Hoje eu estou aqui vivo, conversando com vocês. Amanhã, eu não sei se eu estarei morto. A vantagem é que isso aqui vai ficar gravado e você pode rever de novo e adquirir conhecimento e repassar conhecimento. E assim nossas vidas possuem fases. Ninguém pode avançar no sinal vermelho. É como um semáforo. Você está dirigindo, se não tiver o verde para seguir, o vermelho você não pode ultrapassar. Você tem que esperar o vermelho. Tem que esperar o tempo decidir muitas das coisas. O tempo é que cura o queijo. Tá? Você prepara ali a fermentação para chegar ao nível sólido do queijo. É o tempo. Muitas das vezes temos que esperar, plantar para depois colher. Isso é uma sabedoria. Olha a sabedoria para você ver. Nós não vivemos apenas uma vez. Nós morremos uma só vez. Mas viver, na realidade, vivemos todos os dias. Todos os dias a gente vive e a gente aprende com isso. Quando a gente se olha no espelho, a gente percebe que a vida é curta, é passageira. Nós nos vemos novos e velhos e devemos aproveitar, porque a vida é uma passagem. Não tenha medo de viajar, tenha medo de envelhecer. Perceber que a sua única viagem que você fez foi só trabalhar, acordar, comer e trabalhar. Você não desfrutou nada da sua vida. Então isso é que você tem que se preocupar. Ir embora pode causar a dor por um tempo, por algum tempo. Isso eu falo em questão de relacionamentos, amizades, você ir embora, deixar. Né? Muitas vezes isso é preciso você fazer na sua vida, para você mudar de vida. Isso pode até doer, mas a dor continuará se você ficar onde você não é valorizado. Tá? Não vale a pena se sacrificar, ficar num lugar que você não é valorizado. Às vezes você dá o seu suor, igual isso acontece muito em empresa, e é valorizado aquele que falta, aquele que dá atestado, é aquele que fica valorizado, você fica de escanteio. Então, se valorize. Olhe para quem vê o teu valor. Hoje números não significa nada. Né? Eu tiro por mim aqui, ó. Eu tenho 5.000 amigos no Facebook, sabe quem que me deu feliz aniversário? E pode até agora perceber que não me deu um feliz aniversário. 45 a 50 pessoas. Eu tenho 5.000. Então, números, a rede social é a coisa mais ilusória que existe. Poucas pessoas estão aqui, nessa live, nesse momento. Ó, tenho 5.000. Quantos que estão aqui assistindo? Pode contar nos dedos. Mas fala o que esse idiota está falando. Mas será que alguém parou para ouvir o que o idiota está falando? Se isso é de alguma valia? Ou está simplesmente aqui para se amostrar? Não, eu estou fazendo uma utilidade pública. Estou aqui para falar de sabedoria, de conhecimento, de sobrevivência, para você viver no mundo com qualidade, com autoestima e principalmente dando valor a si mesmo. Né? Então, isso é o que eu quis dizer para hoje. Falei demais, eu falo muito. Mas espero que agradeça a companhia de todos que estiveram nesta live. Ela vai ficar gravada, você pode compartilhar com seus amigos. Muitas das vezes, gente, um conselho, ele salva vidas. Ele salva vidas. Muitas das vezes, você faz uma coisa bonita para uma pessoa, receber um presente é bom? É. Mas muitas das vezes as pessoas estão precisando de uma palavra amiga, de um ombro amigo, alguém que pode acreditar nelas, chorar junto com elas, oferecer o ombro. Tem gente que você chora na frente dele, ele não tem o comportamento de dizer o que está acontecendo, se preocupar com você. Eu
Existe muito egoísmo, muito egoísmo. Hoje é mais fácil você ver uma pessoa ser atropelada, as vísceras saem para fora, as tripas do cara lá, e ter alguém filmando ele para ter like, cara. Cadê o respeito à vida? Isso aqui já aconteceu aqui na nossa cidade. O cara, ele foi atropelado. Ele foi atropelado, saiu tudo para ele, as vísceras. O cara tava filmando, o cara já agonizando, ele falou: me socorre, liga para ambulância, ao invés de me filmar. Então, temos que observar, gente, a vida. Eu que agradeço pela presença de todos que estiveram aqui. Que Deus ilumine a vida de cada um de vocês, dando muita saúde, muitas vibrações positivas para vocês. Teremos mais live como essa, que está sendo aqui transmitida no Facebook, estará também no YouTube. E eu espero ter somado de alguma forma, ter falado algo para despertar você para um nível maior. Que estamos precisando sim, de despertarmos sim, para uma realidade maior. Gratidão a vocês que me ouvem. Bênçãos fraternais da luz a todos que nos ouvem. Pax et Lux. Amém. E etam.